Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um Papo ao Cubo by House Us. E hoje eu, Carol Schmidt, host do nosso podcast, tenho um prazer de ter do nosso lado, no nosso sofá, as sócias, diretoras, franqueadas da Casa Cor Rio de Janeiro, me corrija se eu estiver errada. Certo. Patrícia Maia e Patrícia Quentel, borboletas do estômago, de ter esse privilégio. Tem os meus parceiros também, João Amã e Sofia Braham. E a gente está aqui para falar um pouco do estilo carioca de morar, da Casa Cor, e um pouco da história de vocês, né? Então eu tenho prazer de começar aqui. Primeiro dizer que acho que para todos nós é maravilhoso tê-las. Dizer que a gente tem alguns pontos, saber se vocês querem começar contando um pouco de onde surgiu a franquia. Eu acho que vocês já falaram bastante isso em inúmeras entrevistas, mas para a gente, para o nosso canal, para um outro público que a gente tem aqui, é super importante ouvir de vocês. Como é que surgiu isso? Vocês são referências nacionais, né? Inclusive, muita gente acha que, inclusive, vocês é que são as responsáveis do Brasil inteiro. E aí eu queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu essa franquia Rio de Janeiro há 33 anos, mais há 32 edições. Exato. Obrigada por vocês estarem aqui. Tivemos, mas assim, queria agradecer muito a presença de poder estar aqui com a Patrícia, né? Mais uma oportunidade da gente falar da nossa trajetória. Como eu falei, a gente já tem uma dialética de dar entrevistas juntas, que uma fala, a outra se complementa, a outra complementa a outra, e a gente vai andando. Vocês também fizeram um trabalho tão bonito. Esse grupo aqui, eu estava assim, sempre passo com vontade de entrar nele. Agora só falta entrar um dia de chuva, porque acho que deve ser uma delícia o barulhinho aqui. Mas não quero que chova, não. Mas obrigada, Carol. Então, eu já falei um pouquinho aqui da nossa, como é que tudo começou, da trajetória. Na verdade, foi em 1991, quando a gente fez a primeira Casa Cor, mas tudo começou um pouco antes, porque nós começamos a trabalhar juntas 3 anos antes, quando eu estava saindo do Jornal do Brasil, onde a gente estava caderno de casa e decoração, e Patrícia era responsável, junto com a equipe do Aloysio Magalhães, da parte toda de design. E nós conversávamos muito e achamos que esse mercado precisava ser movimentado. Então começamos a fazer books para arquitetos, e nesses books a gente, uma época que não existia nenhuma forma do arquiteto se projetar, a não ser conseguir sair numa revista de decoração. Então eles faziam os ambientes e não tinham Instagram, que na hora você posta e diz, olha o que eu fiz. Então naquela época era mais difícil. Nós começamos a trabalhar para alguns profissionais e isso começou a reverberar a tal ponto que nós achamos que a gente devia profissionalizar mais o nosso trabalho e, quem sabe, de repente, fazer uma assessoria de imprensa para arquitetos, para fornecedores. E nessa conversa que nós tivemos com o Francisco Brandão, que eu já contei aqui, da FSB, né, uma grande assessoria de imprensa até hoje até maior do que naquela época, ele nos disse, de jeito nenhum, vocês têm que criar assunto para essa assessoria de imprensa. A gente tem que divulgar o que vocês vão criar. Isso sim. Na assessoria tem muita, e realmente tinha muito, porque eu no jornal recebia todo dia milhões de assuntinhos, lançou isso, lançou aquilo, mas nada concreto. O que você acha, Patrícia? Não, é exatamente isso. O Francisco tinha, né, essa assessoria grande e ele, na verdade, tinha um cliente da área, que era a Avante Tapetes. Então foi uma oportunidade, realmente, porque ele precisava de conteúdo, né? E fazer o que a gente fala e diz hoje em dia de marketing de relacionamento, e na época você nem falava sobre isso. Não existia esse Sobre marketing de relacionamento e marketing de experiência, né? Sim. Então, a gente começou com esse cliente, que foi a Avante, ele falou, olha, eu tenho um cliente, eu vou fazer assessoria e vocês vão criar. Aí a gente, então legal, a gente vai criar conteúdo. E a gente foi visitar, eles estavam recém entrando naquela época no Rio Design Leblon, e tinham uma loja muito bem posicionada, e tinham criado uma vitrine, Um anexo. que não era uma vitrine, na verdade era um anexo, era um espaço mais ou menos do tamanho desse cubo que a gente está aqui. Então a gente foi para casa com aquela, enfim, com aquela demanda, e aí pensamos, por que não fazermos vitrines decoradas? Então
a gente fez a primeira vitrine Com os decorada. lançamentos dos tapetes. Com os lançamentos deles. A gente fez a primeira vitrine decorada do Brasil, né? Convidamos o Sig Bergamin, que era um amigo nosso. Então a gente, não desmerecendo o mercado do Rio de Janeiro, que era maravilhoso, mas a gente achou que para ter um pensamento nacional seria muito interessante trazer um grande nome da área, né? Com Que já a era repercussão cliente. nacional e que era cliente deles. Então a primeira vitrine foi a do Sig, né? E a partir do Sig, enfim, a gente pegou vários assuntos ao longo do ano, foi um ano, né? A gente pegou assuntos voltados para hotelaria, para escritório, e aí fomos chamando arquitetos que tinham a ver com esse assunto. Até o Nando Grabowski, que era um talento em ascensão, foi Jovem. convidado, muito jovem. Ele fez uma das vitrines, né? Pedro Espírito Santo, que não está mais aqui entre a gente, né? Pedro Paranaguá, enfim, a gente fez um mix bem Bom. diverso, né? E aquilo foi um sucesso tão grande que a nossa empresa, que começou dali, desse cliente, ela começou a receber demandas de várias empresas, principalmente de São Paulo. Formatex nos chamou para fazer os 20 próprio Rio anos da Design Formatex. chamou a administração do shopping. E o Rio Design, quando viu o sucesso, falou: a gente quer um evento. E aí a gente fez, então, o primeiro salão de decoração. Por conta disso, é que surgiu, né, o interesse. Poxa, a gente faz o salão de decoração, é bom, e existe a Casa Cor em São Paulo, por que que não vamos também tentar trazer essa Casa Cor aqui para o Rio? E aí começamos os contatos, fizemos um primeiro contato em São Paulo, né? Fomos visitar, fizemos o primeiro contato. A Patrícia, a gente já tinha ido, porque a Casa Cor São Paulo inaugurou em 87. Mas a gente foi fazer esse Eu ainda primeiro estava até no contato. jornal, meu Deus. Esse primeiro contato, assim, mais, né, direto, a gente fez já, acho que em 88, no meio de 88. a gente Passamos foi pela visitar. inspiração também, que era a Casa Foa, né? É, O que inspirou a Casa Cor no Brasil é a Casa Foa, verdade. que é inspirada nos show houses americanos, Americanos no Keep que Sale. são diferentes, mas eles são menores, etc. A Casa Foa já era um grande evento com uma característica mais Casa Cor, um restaurante, enfim, ocupando imóveis icônicos de Buenos Aires. É. E a ideia era essa de São Porque Paulo. quem trouxe a Casa Cor para o Brasil foi justamente o Javier Malbran, que era um executivo, né? Filho da Mercedes Malbran, que foi quem criou a Casa Foa na Argentina. Ele trouxe a Casa Cor para o Brasil em 87. Se associou a duas senhoras, a Yolanda Figueiredo e uma argentina também, a Angélica Rueda. Então, quando a gente foi conversar, elas não se interessaram muito, não. Não acharam factível, sabe? A gente nem sabe o que vocês querem, que não existia, né? O que é franquia de evento? Não existe. Você não está comprando nada. Na verdade, você está propondo, hoje em dia, seria você licenciar uma marca, eventualmente. Sim. Você ter direito ao uso dessa marca. Mas o Javier, que na época era um cara muito jovem, com uma cabeça muito aberta, ele hoje em dia, acho que ele tem minha idade. O cara da minha idade, mais ou menos. Mas na época era muito jovem. Isso tem muito tempo. 35 anos. Ele gostou da ideia. Então a gente foi a Buenos Aires conversar diretamente com ele. Na época da Casa E demoramos para negociar tudo isso, porque elas não eram partidárias de fazer. No início, Em 1990, finalmente, elas resolveram nos receber. A gente já fazia 2 anos de salão de decoração. ele já tinha feito a Uma cabeça. insistência de 2 anos. Não, 2 anos de salão de decoração. Não, e a gente, os Estávamos- ecos do Rio já tinham chegado a São Paulo. Sim, Porque não era que nem hoje em dia que tu tem Instagram que você olha. Então, a gente estava nos jornais, a gente estava. Não, a gente os nossos trabalhava eventos eram muito movimentadíssimos, muito já sabe? nessa área. A gente já tinha muito cliente. Então as pessoas em São Paulo, elas mesmas começaram, quem são essas moças Sim. que estão trabalhando para empresas daqui Que estão e movimentando. movimentando. Começou a reverberar lá. É, Porque, na verdade, é importante também a gente sempre falar que o que a gente fazia não é convidar para uma festa. Não é assim, João, não deixa de ir no coquetel. Não sei o quê. A gente fazia um pensamento. Um pensamento que poderia ser para um lançamento apenas, poderia ser até por um período, um trabalho, por um período. A gente estaria ali fazendo esse marketing de relacionamento, esse marketing de experiência, né? Porque naquela época não existiam as palavras. Sim. No fundo, isso por um período, durante 6 meses, durante um ano. Então, É a gente praticamente um pacote completo, um né? pacote completo. Então, assim, Isso além não de existia. tudo, a gente convidava também. A gente isso não fazia tudo. existia. A gente ia da ideia de como fazer, de como desenvolver,
até o que vai servir, a gente pensava em tudo. Era um conjunto, um pacote, você entregava para Pra a marca. gente, né? Para poder preparar tudo isso. Então, isso daí, a gente já começou a ficar famosinha em São Paulo. É o auge, né? Naquela época, você começou a ser projetada em São Paulo. A gente fez até coisas para moda, lembra, Patrícia? Até Depois a moda a gente gente fez fez alguma com coisa de fotógrafo. moda, fez arte, mas o foco da gente era design, Sempre arquitetura designer. e decoração. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, Quento, né? Vou chamar aí Quento, porque é como a gente. E quantos desafios que você acha que foram assim, nesse momento, desse convite, dessa virada, dessa insistência, de tudo isso, desse início? Alguns desafios que ficaram marcantes, assim, para realmente efetivar a Casa Cor, a primeira edição da Casa Cor no Rio. Olha, lógico que a gente teve desafios, porque fazer evento é um desafio constante, né? Sim. Mas naquela época, muito mais simples, vou te dizer, tá? A gente, na verdade, teve oportunidades, eu acho, né? Porque eu acho que a vida ela é feita de oportunidades, de sorte e de muito trabalho. Então, eu acho que a gente teve uma oportunidade, primeiro, muito grande, que foi o Palacete na Urca, que pertence à família Catão, que nos foi oferecido. Então, a gente tinha um endereço espetacular no Rio de Janeiro, Isso foi, eu né? diria, sorte e oportunidade. Foi uma Porque coisa, Juntos. foi única, entendeu? a família queria, já queriam. Isso foi justamente a isca, sabe? Fundamental para Isso tudo. deu estar. Quando a gente. Porque o Javier estava em constante conversa com a gente e muito interessado. Por quê? Porque ele viu uma empresa correta, idônea, que está trabalhando de gente jovem, com boas ideias, Com por que não? vontade. Ele só não sabia muito como fazer, porque não existia franquia de evento. Sim. Nós somos a primeira franquia de eventos do país. Gente, que máximo isso. O contrato da gente foi pensado juntos, em comum acordo, sabe? E quando surgiu esse endereço, isso era único. Uma casa espetacular, né? Um palacetezinho, ali no quadrado da Urca, que pertenceu, imagina, à família Catão, Álvaro e Lourdes, sabe? E a Lourdes de volta ao Brasil. Ela era decoradora de interiores, ela faria um espaço. E a gente já fazia o salão. Então a gente tinha um grupo de arquitetos louco para poder estar presente numa mostra com o Casa Cor, que eles já conheciam. Eles iam para São Paulo. Eles visitavam em São Paulo. Então a nossa primeira Casa Cor, eu vou te falar que a gente teve uma Casa Cor, me lembro bem quantos ambientes, 32 talvez, 34, né? 32, com um grupo incrível de profissionais, de Cláudio Bernardes ao estreante jovem Nando, vou citar o Nando de novo, passando por Redor, por Jairo, por Estela Orleans e Bragança na época, Lia Siqueira. Talvez o menor espaço da Casa Coreia aquele ano foi da Lia Siqueira, e ela ganhou um prêmio do IAB. Ela pegou, imagina, ela pegou no segundo andar a rouparia e transformou na sala de estudo dos filhos e ganhou um prêmio no IAB. Então a gente tinha um time muito bem montado, né, para entrar nessa empreitada com a gente. Como a gente vinha trabalhando o mercado, a gente tinha um mercado também que confiava na gente. Que estava aquecido. Aquecido e confiando na gente. Então eu acho assim, foi tiro certo. Muito trabalho, mas tiro certo, lógico, entendeu? E assim, eu vou te dizer, o primeiro Casa Cor da gente, a gente teve 16 mil visitantes. E a primeira Casa Cor de São Paulo não chegou a 10 mil. Foi um super sucesso. O Rio estava sedento, então, por algo. E vocês encontraram exatamente o match perfeito ali, como a gente fala. Não, e isso criou. Acontecer. Não, e o evento do Rio, o sucesso do evento do Rio, alavancou para a Casa Cor matriz um outro negócio, que foi o início das franquias. Eles começaram a vender franquias, entendeu? Sim. E assim, eles viram que ele, Javier, né, que era um grande empresário, Sim. ele viu aí uma grande oportunidade. Tanto que hoje em dia a gente está em 18 capitais no Brasil e estamos na América do Sul já, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, devemos ir para o Chile, provavelmente ano que vem vamos para a Costa Rica, América Latina. Então, sabe, é um negócio que teve um crescimento muito, muito pujante, sabe? Eu acho que a Casa Cor Rio foi muito importante nesse sentido, sabe? Porque ela realmente alavancou e deu visibilidade. É aquilo que a gente fala. São Paulo tem muito dinheiro,
rola muito dinheiro, muito negócio. E a gente também faz muito negócio. Mas o Rio de Janeiro é uma janela cultural interessante. Até hoje, muitas vezes as pessoas falam, não, o Rio está abandonado, o Rio está fraquinho. É uma janela cultural Eu vi para Brasil e para internacional. Sim, Não sim. tem arquiteto estrela que venha falar em São Paulo que não peça para vir no Rio passar fim de Sim. semana. Eu vi uma entrevista de vocês que eu assisti e me chamou a atenção duas palavras, duas expressões que vocês usaram que tem a ver com essa pergunta que eu tenho agora, que é sobre o evento, a promoção do evento e a preservação do estilo carioca de morar. Essa é a minha pergunta. Mas vocês fizeram duas ponderações que me chamaram muito a atenção. Que o Rio tem bossa, que é muito a característica do Casa-Cor-Rio, e além disso, a gente tem um DNA, que é o formato carioca também, porque nós somos a cidade do carnaval. Vou até te explicar por que a cidade do Carnaval. Falar aqui rapidamente, depois você vai falar sobre a bossa. Me conta. Quando a gente fala sobre a cidade do Carnaval, volto até uma situação que envolve financeiro. Tá. Eu acho que o Rio de Janeiro, que criou o Carnaval, que criou a escola de samba, tem essa coisa criativa da falta do valor total do dinheiro, às vezes, para chegar. Tem que ser criativo. Você tem que ser criativo, você tem que ser cenográfico. E para uma amostra, a amostra ela é efêmera. Ela é diferente do que você está fazendo na residência do seu cliente. O que é o bacana de uma amostra? Você não tem cliente, você tem liberdade para trabalhar, né? Mas você vem para cá para fazer negócio, pegar cliente. Mas como ela é efêmera, você pode ousar, você pode sair da caixinha, eventualmente, sabe? Por quê? Porque é um momento passarela teu, comparando com moda. Sim. E quando eu falo dessa história do carnaval, é porque eu acho que o Rio de Janeiro criou o carnaval. E quem tem Sim. o carnaval na mão é por conta disso. Criatividade É demais. criatividade na mão. É. Então, eu acho que a gente tem no DNA. O carioca tem isso. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente foi, enfim, lugar de família real, lugar das embaixadas, capital. Isso faz toda a diferença. Faz, Isso tem um culturalmente. peso Tem. cultural grande. Isso está no DNA, sabe? Então, quando a gente olha para trás, você tem isso envolvido. Então, essa mistura do Rio de Janeiro é muito Dessa interessante. malemolência também. Eu acho a mistura da cidade interessante, sabe? Ela é democrática, porque você tem a maior praia urbana do Brasil, então todo mundo se encontra na areia. Ao mesmo tempo, você teve a aristocracia, diplomatas, embaixadores, família real. Então, tudo isso, sabe? Artistas que moram. Não que não tenha nos outros lugares do Brasil, mas eu acho que é um balneário cosmopolita, incrível, Totalmente. entendeu? Totalmente. Eu acho que isso, esse DNA do arquiteto carioca, é justamente a maneira dele, do que ele convive, do que ele olha. Ele olha para uma paisagem linda, para uma cidade maravilhosa, você não tem dúvida, né? Você não está num terreiro urbano, né? Só prédios, etc. Tá? Você tem paisagem, você tem natureza, você tem prédios lindos, né? Falou Patrícia, né? Que vem da nossa herança histórica do Rio de Janeiro. E eu acho que tudo isso junto, mais essa questão também, do carnaval, da falta de dinheiro, cria essa bossa carioca, né? Que é o que a gente estava falando aqui, que a gente até lançou através da observação nas casacores todas, né? Desde 1991, 92, 93, a gente chegou à conclusão que existia, assim, bem formatado e com características muito comuns, uma bossa carioca. E essa bossa carioca, que foi o título do nosso livro, né, editado pelo Senac, onde a gente faz um passeio por várias características do que seria essa bossa carioca, né? Essa coisa que vai desde uma coisa despretensiosa em termos de ficar atrelado à moda e tendência, né, que o arquiteto carioca. Esse andar de chinelo em qualquer lugar, Fica à né? Em São vontade. Paulo, não. Você não pode ir de chinelo no shopping, por exemplo, Essa coisa né? descontraída, essa Jeito coisa de viver. irreverente. Leve. Essa coisa leve, engraçada, colorida, É. capaz de misturar tudo junto ao mesmo tempo, colocar cor, né? Então, assim, eu acho que a Casa Cor Rio, e a gente ouve muito isso, né?
Muita gente vem dizer, ah, não, porque lá no Nordeste tem coisa, cores muito bacanas, tem coisas super diferentes e tal. São Paulo tem aquela coisa mais urbana, que tem coisas, tendências de Milão, as novidades todas. O Rio de Janeiro, ele traz tudo isso empacotado de uma maneira com bossa carioca. E isso fascina, né? Porque, como Zé Patrícia, o Rio de Janeiro é uma janela. É a janela do Brasil. É Né? Você verdade. pode. Vou trabalhar em São Paulo, mas, gente, é cidade que você não pode deixar de conhecer. Sinceramente, você pode falar qualquer outra. Desculpa se vocês não são daqui. Mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, É né? verdade. Você não vai passar pelo Rio, o Rio tem isso, né? Tem essa coisa que atrai, né? E a gente vê muito, esse ano principalmente, eu vi muita gente fora aqui. Francês e chileno, né? A gente já via alemão. A gente tem Verdade. turistas que vêm, que é bacana você entrar aqui e você sentir como é que o carioca mora, porque no fundo você vai ver um pouquinho, você vai sentir um pouco dessa coisa da casa carioca. Sim. Claro, de um determinado poder, né? Positivo, a gente tem de tudo no Rio de Janeiro, até a Sim. mistura é muito grande, tem de tudo. Mas eu acho que essa bossa carioca é uma coisa muito interessante no Rio. E eu acho que a Casa Cor formatou isso, de certa forma, ajudou a formatar. Reflete bem. Reflete bem. E aí eu tenho um segundo bloco aqui em que a gente fala continua dentro a questão do estilo carioca de morar. E aí a gente fala, representando nos projetos apresentados no Casa Cor Rio, a gente vê isso muito nítido, né? A gente conversou com alguns profissionais aqui, alguns profissionais que são eixo Rio e São Paulo, e que comentam muito que os outros estados, e o João, Otávio, a Sofia, pedem para levar isso e que isso, por serem profissionais de Rio, inclusive, abre portas. Isso é muito interessante e a gente vê na prática com eles aqui contando no dia a dia que isso efetivamente acontece. É a palhinha, é a mistura dos tecidos naturais, né, das cores, das texturas. Então eu achei muito interessante porque na prática eles vivem isso diariamente. Então isso a gente vê e fico orgulhoso também de ser carioca, de estar no Casa Cor Rio, se transformou nessa potência e saber que isso é uma vitrine e é uma janela para eles profissionais. Então, eu acredito que seja incrível, né? Eu realmente espero que isso perdure sempre, Pois sabe? é. Que não se massifique, que os arquitetos cariocas continuem deixando fluir essa coisa da vida deles do Rio de Janeiro, dessa Sim. vivência, dessa brincadeira, não se corrompam só com os estilos europeus e de Milão e de Nova Sim. York, e que realmente venha essa naturalidade, essa espontaneidade, essa irreverência que é o estilo carioca, essa bossa do Rio. Adoro essa palavra. Agora, Patrícia Coenta, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho aqui uma dúvida que é, eu queria saber e entender as principais características do design de interiores carioca que se destacam no seu ponto de vista. Olha, eu acho, enfim, eu acho que a gente justamente o que você vê muito, né, o que reflete muito aqui é esse descompromisso mesmo, essa coisa mais leve. Eu acho que tem é colorido em alguns pontos, sabe? Se a pessoa não tem cor na parede, ela tem cor nas almofadas, no sofá, como a gente está aqui sentado com o sofá com cor. Eu acho que tem principalmente aqui na Casa Cor do Rio, eu vejo uma preocupação em colocar obras de arte bem colocadas, bem inseridas, não obrigatoriamente só de grandes artistas, você tem uma variedade grande. Eu acho que você tem um olhar é, muito aberto para design, quer dizer, não só design brasileiro, lógico, design brasileiro é potente aqui, mas até design internacional e misturado, né? E essa mistura de revestimentos numa paleta até meio neutra, sabe? Eu acho que tem, entendeu? Sim, Mas que vem da palhinha ao linho no sofá. sim. Não que a gente não se inspire no que está lá fora, né? Eu, esse ano, por acaso, estava em Milão e não tinha espaço que eu passasse que não tivesse buclê, né? Ah, Né? E a Casa Corrida está lotada de alguns detalhes de buclê. É importante, mas eu acho que né? Você viaja para se inspirar e para você entronizar o que você viu tudo. Aí você é quase um liquidificador, você liga, né? Aquilo mexe na tua cabeça e você traz para a tua realidade. Então, acho que é muito importante, né, você estar nesses lugares, nas feiras, não só feira de design, de decoração, feira de arte, tudo é bacana, porque tudo te inspira,
né? Você vai numa ópera, te inspira, um balé te inspira. Então, esse percurso cultural é legal e eu acho que isso traz para o evento essa mistura boa, tá? Mas eu acho que tem essas características mesmo de revestimentos talvez mais claros, mais leves. Eu acho que esse ano a gente vê muita madeira, mais madeira clara, mas também não obrigatoriamente, se tiver alguma coisa de madeira escura, chique, bonita, também está sendo usada. A gente vê cor nas paredes, cor mesmo, né? E a gente E tinha sumido não tinha um pouco, né? sumido. Eu Não acho que no estava Rio nunca tanto. sumiu. No Rio nunca sumiu a Eu cor. acho que sempre teve Durou muito gente pouco, né? Esse período do neutro demais, do bege. Muito muito minimalista, aqui nunca nunca foi. foi. É. Mesmo Eu quando acho era que tendência Eu acho que forte aqui mundial. as pessoas gostam de uma cor, é o que eu estou falando. Se você não tiver nenhuma parede, você vai ter nas almofadas, você está nas obras de arte que você está colocando, sabe? Então eu acho que também você não ter esta obrigação de estar tudo combinadinho, também acho interessante, que eu acho uma característica daqui, É, isso difere sabe? muito Rio e São Paulo. Eu acho que essa não preocupação do tudo combinado, sabe? Tum. Mas ao Uma mesmo mistura tempo, de acho vários também estilos, que né? existe, não deixa de existir, porque o Rio é uma cidade, talvez ainda mais cosmopolita do que qualquer outra no Brasil. A gente passou por muita coisa, né, nos últimos anos. Vocês têm E teve total liberdade de pandemia. falar, porque tem Não, muita tô dizendo, experiência. gente, eu estou dizendo assim, a cidade passou. A gente É. sabe que o Rio teve momentos de pique, né? A gente achou que ia melhorar, e aí caiu, e depois veio pandemia. Então, tudo Sim. isso atrapalhou um pouco o fluxo, mas o Rio de Janeiro tem também isso no DNA, essa coisa cosmopolita como cidade, né? A gente eu acho que São Paulo cresceu muito e chegou um pouco a isso, mas acho que o Rio é mais forte. Então, tudo isso, ninguém te pode dizer que o Rio de Janeiro, o estilo é praiano, não é não. Não tem nada de praiano. A gente tem aquela coisa descontraída, né, de quem está numa cidade beira de praia. Ninguém aqui é balneário, né? Então, eu acho que a gente continua tendo, e você passeando pelos ambientes, você sente o glamour total, entendeu? Os ambientes têm glamour. Não é um glamour de um requinte, de uma sofisticação impossível, mas mesmo nessa mistura, nessa descontração, nessa coisa da cor ou não, da escolha da obra de arte, isso tudo, a posse carioca, ela é glamourosa também. Então, eu acho que a Casa Cor sempre refletiu isso. A gente sempre teve em ambientes em Casa Cor que você sentia você também respirava esse glamour do Rio, típico do Rio, né? E dessa cidade cosmopolita. Não E é aproveitar- pesado, né? Não é Não. pesado. É leve. Não é Então, pesado. aí eu Aqui tem exemplo muito bom, Exatamente. por exemplo, eu acho, né? O lobby que a Márcia Miller fez. Tem. Tá Imagina, entendendo? você tem um lustre É, que o par está em Versalhes. Você tem uma escadaria de jacarandá. madeira escura. De madeira escura, jacarandá, uma beleza, mas jacarandá. Você tem uma porta enorme de jacarandá. Você tem um piso de mármore de Carrara preto e branco. O ambiente Você tem dela é de uma detalhes. leveza, sabe? Por quê? É bem trabalhado, sabe? A intervenção na parede é nada, é só uma lista assim de um dourado leve, né? Que ela fez o trompe-l'œil. A escolha das obras de arte muito contemporâneas se contrapõe ao que é mais Tem aristocrata, sabe? Sim. Então, assim, acho muito. O outro ambiente que está do lado, Davi Basto, gente. Porque Davi Basto é um baiano com alma de carioca, e, aliás, nascido no Rio de Janeiro. Então, o ambiente dele até, sabe, dá aquela sensação de, poxa, eu estou no Rio, estou na praia. Ele até isso, ele procurou uma textura para botar na parede, que você passa a mão e dá um clima de areia de praia. Mas tem uma sofisticação incrível. Tem. O lustre de Cristóbal Bacará, o tapete desenhado por ele, as mesas de centro, que são de design chiquérrimas, as obras de arte muito bem escolhidas, tem Valtesse, tem Tunga, tem Caribé, tapeçaria. Então, eu acho que essa mistura, é isso, de novo, é uma mistura bem dosada. E eu acho que mesmo o nosso pessoal jovem que está aqui, está vindo numa escola boa, vem bem todo mundo. Por quê? Eu acho que quando você faz a escolha da Casa Cor toda, essa situação do grande nome, do time médio muito bom, do jovem talento, é muito bom. Você se supre, sabe? Você se alimenta. O jovem está se alimentando
do que ele está vendo ali. E o grande nome está se alimentando do que a juventude traz para ele. Então, também Esse isso, frescor também. desse frescor. Então, você tem que ter ousadia, você tem que ter um Tom Castro, que pede licença e faz um túnel preto para falar da sua ancestralidade. Maravilhoso. E pinta o lavabo de pink. Aham. E que tem um efeito de noite do lado de fora. Eu um dia estava sentada do lado de fora, ali, tomando um drink, por acaso, sentada num lugar que eu vi. Eu Chama a levantei. atenção. Eu não tinha visto ainda. Eu levantei e fui lá fotografar, porque é lindo. É lindo. Você vê a tridimensionalidade pensada por ele. É. Então, assim, tudo isso, eu acho, que, enfim, eu tenho certeza que a Patrícia também, a gente fica muito feliz de poder fazer isso. Porque eu acho que a gente, né, hoje em dia, o ser humano, ele tem que trabalhar nessa interdependência. Com certeza. E a gente poder estar todo mundo aqui numa corrente única, é muito Conectados. conectados, é muito Com um único propósito, né? Exato. A Paula Neder, né, que pegou a antiga sala de jantar da casa e fez o piano bar. Ela colocou o lambe-lambe, né? Então, Foi. essa brincadeira do lambe-lambe, que é interessantíssima, porque até É uma os... irreverência. Uma reverência. E aí o porta-copo, né? Que ela usou o mesmo desenho, que se você arrumar ele, você está refletindo o que está lá no porta-copo da mesa do piano bar. Então, é uma brincadeira também que ela fez. Eu acho que isso o Carioca se permite. Só teria aqui, né? Em São Paulo São jamais. Paulo teria ou um que seria assim totalmente, que só faz isso, que aí todo ano você já espera uma loucura que não tem. Tem. Aquele Tem. que fazia Marcelo televisão. Rosenbaum. Marcelo Rosenbaum. Marcelo, às Aí vezes, que ele é trabalhou. característico dele. Vocês não. Vocês conseguem fazer o Rio de Janeiro, de repente, num ambiente que você não está esperando nenhuma brincadeira, de repente vem uma. A Gisele Taranto esse ano. Com os Companheiro. papéis da toalha, com aqueles mosquitos ou o que for, insetos, libelas, com o azulejo da casa. Quer dizer, um contraste tão interessante ali, né? E com aquela brincadeira também que ela usou na varanda, né? Porque a varanda inspirou a Wanda Clabin para fazer a curadoria, né? De todas as obras de arte. Então, tem a ver também, porque as libelas na varanda, os libelos ali no banheiro. Então, isso tudo é uma brincadeira que, como a Tem Patrícia uma comentou, conversa, né? Tem um mas agora storytelling. você se permite, de repente, você tem essa licença poética. Você não É. está com o cliente dizendo, não, Deus me livre. Você está livre para fazer o que você quer. Pode fazer extravagância. Você vai fazer Mas é muito bom, né? Porque eu acho que o cliente, ele vem aqui para ver isso. Sim. Ele vem, quando ele chega aqui, às vezes, um detalhe de um espaço chama atenção. É o que inspira Sabe? acima do que ele estava aguardando, É né? um detalhe de um É. espaço. Eu achei super interessante que eu encontrei, a gente encontrou, né, com a Mariana Ximenes aqui. Ela estava com a nova arquiteta dela, que está fazendo a apartamento dela aqui, Gabi Eloy, que está fazendo o evento aqui. E depois encontrei com ela na Arte Rio. E aí estava conversando com ela, porque eu sei que ela é a melhor amiga do Miguel. Eu falei, Miguel Pinto Guimarães. Falei, Mariana, e o Miguel ficou chateado, não, de você chamar a Gabi Eloy? Aí ela falou assim, não, Patrícia, sabe por quê? Porque eu falei com várias pessoas. E assim, Miguel é meu amigo, adoro, um grande, sabe, um grande arquiteto, um grande profissional. Mas a Gabi Eloy, eu olhei e vi que ela podia atender o que eu queria. Então eu também acho isso bacana. Você visitar a Casa Cor e de repente, às vezes, às vezes não é nem o ambiente inteiro, é um detalhe do ambiente. Pega o cliente. Magnetiza. E aí eu queria. Dá aquele, sabe, dá aquela Se coisa assim, identifica. deu match, E sabe? aproveitando isso, eu queria fazer uma afirmação, ou vocês vão me corrigir. Essa mistura que faz com que a Casa Cor Rio seja essa potência nacional. Eu acho que isso é um dos preceitos para você tirar uma boa Casa Cor. Sabe quando você fala que você vai tirar um café bom? Sim. Eu acho que tirar uma boa Casa Cor tem um percentual de jovens talentos, de grandes nomes e de um grande time médio. Quando eu digo time médio, não estou dizendo que é médico, arquiteto, não. Time médio que está aí, ó, potente, trabalhando muito no mercado. Porque é ele que faz a roda rodar muito. Sim. Entendeu? Sim. O jovem talento, a gente quer muito abrir para ele. Por quê? Porque ele vem para lá. A gente quer que ele venha
para a gente alavancar Para dar musculatura para ele para ele dar também. musculatura. Sim, Então, muitas vezes o jovem talento entra aqui e a gente está ajudando. Está sim. ligando para a gente, nossa, eu não estou conseguindo ninguém de todo, a gente está ali ajudando. Não tô... Por quê? Porque a gente quer que ele tenha musculatura para no ano seguinte ele vir Mais forte. mais forte. Porque Vai, tudo vai, aqui, vai, o vai. nome está aqui, quer dizer, ele vai ser olhado. Claro. Você está na Casa Cor, você vai ser observado pelo mercado, não há a menor Com dúvida. certeza. Vocês já devem estar sentindo, vocês, É. a primeira participação, né, do João e da Sofia, vocês já devem estar sentindo essa busca, né, porque o mercado começa. A gente está com gente aqui o dia inteiro e muita gente do mercado, fora o que está se olhando, fora o que você está olhando lá Nas redes redes. sociais, você está acompanhando. Então, você vai começar a ser chamado, você vai ser procurado, vão te oferecer produto. Então, é como diz a Patrícia, essa coisa da musculatura, muitas vezes a gente sente um profissional que procura a gente, que quer entrar em Casa Cor. Gostaria muito de entrar. E a gente faz sempre essa pergunta. Além de a gente quer saber como é que eu trabalho, etc. e tal, mas é muito importante. Você está preparado para vir a Casa Cor? Porque a Casa Cor não é só você pegar um É móvel. mais forte, gente. Casa Cor você precisa investir tudo, né? Você É. tem algum investimento financeiro, você tem um investimento, você tem que E trazer, tempo né? também, né? Muito tempo. Muito E tempo. é importante Muito. o tempo, né? Não adianta vir para cá e É. não dar o seu Você tempo. tem que dar o tempo. Eu acredito até que alguns arquitetos que fazem já Casa Cor há 20, há 30 anos ou 25, Aí é só estão aqui, manutenção, né? eles nem vêm tanto, não É. ficam aqui. Mas eu acho bacana, eu fiz um tour ontem com uma jornalista, com a Ruth Aquino, e os ambientes onde tinha um arquiteto explicando o ambiente, ela ficou tão feliz, De sabe? Eu ouvi-los. chegava, era sempre eu falando e tal, mas eu não me sinto como vocês, então um ambiente para explicar. Então a gente encontrou alguns arquitetos no lugar que explicaram o ambiente, falaram, então deixa falar. E que foi muito interessante essa presença. Então eu acho que esse tempo é importante também, o arquiteto que está pela primeira vez, ou que não está tanto na Casa Cor, dá o tempo à Casa Cor. Então, é muita coisa que você precisa investir na Casa Cor. Mas o retorno, a visibilidade, o que a gente está falando de vitrine, é sensacional. E a gente vai entrar no nosso terceiro bloco agora, que é um segmento em que a gente fala dos 32 anos de sucesso e evolução. Eu vou direcionar essa pergunta para a Patrícia Coelho e a Patrícia Maia complementa, porque a gente já estava conversando um pouquinho e a gente vem junto. Como vocês veem, eu acho que ambas, essa maturação da Casa Cor Rio ao completar esses 32 anos de edição, 33 de existência, mas 32, 32ª edição. Como é que vocês enxergam e veem essa maturação, né? Olha, a Casa Cor, quando ela iniciou, né, ela era exatamente isso. Era uma casa que estava provavelmente à venda ou para alugar, em que você tinha espaços, né, e você convidava profissionais para poderem mostrar seu trabalho, porque não tinha oportunidade, como você falou no início. Com o passar do tempo, é lógico que os players todos do mercado foram se aproximando, né? Não que não estivessem no início, estavam. Mas hoje em dia, a Casa Cor, ela é um cenário de relacionamento enorme. Então, não só para o nosso mercado de arquitetura, decoração e design, como para qualquer produto que tenha sinergia com esse público que a Casa Cor atrai, né? Sim. Então, por que a gente tem um áudio aqui? Que esse pode ser o carro que o público que está andando aqui queira comprar. Da persona que Ou frequenta, o profissional que né? está aqui dentro, entendeu? Sim. Então, eu acho que hoje em dia, é o que eu digo, Casa Cor é uma delícia, a gente fica aqui igual viagem de navio, né? Todo mundo não sai do navio, tá todo mundo no navio, né? Mas é um lugar de muito negócio Exato. e ele deve ser aproveitado. Sim. Não só pelo fornecedor, como pelo patrocinador, né? Como pelos profissionais que são os primeiros. Eu sempre digo aqui, quem é estrela da Casa Cor? São os profissionais. Sim. O mercado, ele vem gravitando no entorno e faz essa roda rodar, né? Então, o que eu acho nesses 32 anos que evoluiu muito é que sabe, essa junção toda da própria organização do arquiteto e do fornecedor, do mercado e do patrocinador, ela anda mais bem alinhada hoje em dia, mais bem azeitada,
né? Então, quando um patrocinador vem O para cá, business está mais formatado. ele é mais formatado, É. ele atende a todo mundo, a Sim. todas as demandas, entendeu? A gente está preocupado que o arquiteto tenha espaço, sucesso e que funcione para ele, que o fornecedor também tenha a visibilidade dele, a gente está sempre pensando de que forma dar mais um pouco, e o patrocinador, então, com certeza, muito, né? Visibilidade para todo esse Para mercado. todo esse mercado. E assim, quem é o contemplado disso tudo? É o público final, É. que é incrível, que entra numa amostra dessa, numa visita dessa, e se encanta, entendeu? E tem vontade de voltar mais uma vez e mais uma outra vez, porque ele não consegue ver tudo numa visita. Porque são tantos detalhes, são tantas novidades. A gente mesmo. Eu ontem estava andando aqui, passei num canto mais apertadinho e vi um negócio que eu não tinha visto até hoje, sabe? Que gostei. Então, assim, uma tela pequena, num lugarzinho escondido, sabe? Que eu não passava tanto. Então, eu acho que tudo isso, né? Você, sabe, tá o tempo todo mexendo com todos esses players, né? E trazendo esse business nesse lugar, né? É um cenário para negócio. Sabe? É uma arena. É uma arena de Exato. E negócio. eu acho que ainda tem um muito bacana aqui, é uma particularidade, que a Casa Cor também se transforma num lugar de diversão Muito. para o cliente final. De descanso, de relaxamento, de... É um lugar de entretenimento também para o cliente final. Ele vem, Importante, ele né, deixar isso passa. claro, porque eu estava até conversando isso também ontem com a jornalista, quer dizer, que muitas vezes não é um evento para quem gosta de decoração. Sim, quem gosta de decoração é espetacular. Sim, Assim como você vai num evento de gastronomia, se você gosta de comer, você vai no de vinho, você adora beber vinho. Mas o que que acontece? A Casa Cor, ela, a maturação também tem a ver com isso, né? A gente, quando começou, a gente tinha um restaurante, um snack barzinho, um café. Hoje em dia, a Casa Cor, ela tem entretenimento maior. E dependendo do lugar que a gente está, esse entretenimento dobra, né? Ou fica mais ou menos com entretenimento, mas não tão dobrado. Esse ano, a gente tem um lugar que você pode passear, curtir os jardins, sentar ao ar livre. Temos um bar, né? Um bar aqui, gente, passar o dia. né? O bar do Jardim. Nós temos o Voltar bar outro das dia. Lareiras. E, Tem o restaurante Brice, o pois é. restaurante lá, o restaurante do Oeste, tem o Piano Bar. Então, esse ano, tem o Terrazas. Esse ano, a gente tem compras, se quiser fazer um shoppingzinho. Então, a Casa Cor, ela, livraria, café, até esqueci, porque é tanta coisa. É, Mas, se você pensar, é um entretenimento. exato. Mas eu não gosto tanto de decoração. Vou olhar um pouquinho essa história de hotel. Pô, tá bom, então você está lá no café, fica tomando café, enquanto a pessoa que está com você vai olhar com mais detalhes, ver, fazer uma descoberta. Então, é muito importante isso também, a gente realçar isso quando a gente fala, Com vocês certeza. arquitetos, Carol, que a Casa Cor, ela é um hub de negócio, que as coisas Sim. acontecem. Mas o entretenimento está presente o tempo todo. Sim. E E sabe o que me eu chamou muita gosto atenção disso esse ano? também, Exato. que você não seja ligado em decoração. E esse ano me chamou muita atenção, Patrícia, porque eu vi famílias com crianças. Já é a sexta edição que eu tenho a possibilidade de estar mais próxima, mas nunca tinha visto tantas famílias com as crianças brincando, se divertindo também. Então você vê que as pessoas estão trazendo a família inteira para estar aqui, para curtir, para mesmo experienciar a coisa, né? Isso é muito legal. O espaço também, o endereço propicia. Sim. Eu acho que o endereço ele propicia muito, porque é muito raro. No Rio de Janeiro você tem um espaço de 12 mil metros quadrados de mata atlântica com árvores centenárias, frutíferas. É um Os negócio muito paisagistas único. fizeram trabalho. Tem um trabalho de paisagismo incrível esse Incrível. ano, né? É. Eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que você ter esses pontos de relaxamento é muito importante, porque, de novo, tem muita informação. Então é bom você parar. É impossível absorver. Você não consegue Dia absorver. só. Então você para, você senta num lugar, você toma uma E à água, noite também. você dá uma parada, você arruma a tua A cabeça. experiência é completamente diferente. Completamente diferente. Gente, eu tenho que Toda fala razão. muito Clima. aqui.
É. Com chuva é gostoso. Ficar É. aqui com chuva é uma delícia. É. Fala muito isso aqui, né? Para as pessoas virem de dia e à noite, porque são experiências completamente A diferentes. gente, quando a pessoa não pode vir 2 vezes, a gente diz, então chega aqui 4 e pouco. Isso. E fica Ah, 10 maravilhoso. Para ver o Sim. acender das O luzes. acender da Sim. luz. Esse horário que fica o lusco-fusco, que fica ainda não escuro, que ainda está um pouco claro, que as luzes vão se acendendo, é uma hora linda. É muito especial. É uma hora muito, muito Eu acho. Isso É mesmo. é uma hora muito especial e toda essa parte de iluminação, hoje em dia, né, cresceu muito. E se profissionalizou e tem muita coisa bacana. Então, tem muita coisa para você olhar de Agora eu quero, boa iluminação, né? É. sim, fechar esse assunto de Casa Cor 32 anos. Patrícia Quinto, conta para mim, pode ser 2 edições ou alguns pontos nessa trajetória que foram marcantes para você. Depois Maia também vai me contar. 2 edições de casamento. Quantas você quiser, mas 2 momentos ou 3, fica à vontade, mas que marcaram, que bateu, foi diferente. Pode ser tanto para positivo quanto. Não, fica à Vai. vontade. negativo. Jamais, mas conta 2 situações que chamaram aí, Olha, eu acho. memoráveis, né, ao longo dessa jornada. Eu acho que a primeira, com certeza, né? Porque Sim. isso tá para sempre, né? Imagina, a gente ter tido essa oportunidade, sorte, como você falou, de ter aquele palacete na Urca e a gente poder trazer um evento tão maravilhoso como é a Casa Cor para o Rio de Janeiro. Então, com certeza. Eu acho que a gente fez lugares muito incríveis, né? E palacetes do Rio de Janeiro que a gente abriu, porque é o interesse das pessoas entrarem. Mas eu adorei a edição que a gente fez na Rui Barbosa, que não era um palacete, era o antigo Hotel Rio de Janeiro, e depois que virou o Instituto Ana Nery, que era das enfermeiras, né? E que eu acho que a gente ali, a gente lidou com uma situação muito interessante, porque era um imóvel que estava abandonado, né? Pertenceu ao FRJ. De novo, a gente não teria dinheiro para restaurar tudo aquilo. Então, eu acho que a gente implementou o evento e implantou de uma forma muito inteligente, sagaz. A gente tinha Criativo. estúdios e lofts, né? E aí toda a área comum, que era complicada da gente, imagina, restaurar, eram metros e metros quadrados, a gente resolveu deixar no estado que estava. Uau! Detonado. Detonado. A gente só pintou. E aquilo foi, para a época, muito Foi moderno. revolucionário. Foi revolucionário, sabe? Porque você tem um evento que você saía assim, sei lá, eu de um espaço, por exemplo, Caco Bosch, que eu me lembro que fez uma homenagem ele fez uma homenagem a um jornalista. Tinha um loft com, enfim, um lugar da cama em cima e tal. Você saía do espaço dele todo perfeito, né? Porque a Casa Cor, os espaços ficam perfeitos, Sim. com produtos todos novinhos e tal. E você caía no corredor meio podrão, entendeu? A circulação, ela estava detonada como era, sabe? Limpo, Que era bonito. lindo. Seu. E aí a gente fez uma luz super bacana nesse corredor. E aí é que eu falo, sabe, essas coisas são situações que a gente vê eventualmente quando a gente viaja. Eu naquele ano tinha ido a Berlim e eu tinha me impressionado muito com isso, sabe? E aí eu comentei com a Patrícia e com o Mário, eu falei, gente, engraçado, eles não se preocupam tanto, porque não tem para fazer o restauro de tudo. Aí o Mário falou, então vamos fazer isso. Vamos deixar as circulações, Vamos assumir esse lugar. vamos assumir esse lugar. Aham. Então eu acho que aquilo foi muito disruptivo. E aí teve espaços incríveis nesse evento, que as pessoas assumiram. O Pedro Paranaguá, a entrada, que tinha um elevador de época lindo, uma escada linda, ele restaurou o elevador e a escada, e aí ele fez uma brincadeira meio com moda, né? Porque a mãe dele, Glorinha, Naná, fez uma homenagem, mas tinha o high-low ali também, de uma área meio detonada que ele deixou. A Gisele. A Gisele, Gisele. mesma coisa, sabe? E aí usou com arte contemporânea. Então isso, de repente, virou, sabe, o fio condutor que para muita gente soltou, sabe, uma coisa ali que deu uma mudada, sabe? Foi muito interessante. Então acho que ali a gente teve uma coisa disruptiva. Foi em 2012, sabe? Acho que foi um evento que foi bastante disruptivo nesse sentido.
E eu gostei muito também do evento que a gente fez no Porto. Não o prédio em si, do Norman Foster, é maravilhoso também, achei incrível, né? Mas eu gostei muito do edifício Turing, sabe? E daquele galpão que a gente fez do lado, quer dizer, você trabalhar um edifício tombado e a gente ter um galpão que era o antigo galpão da alfândega, cá entre nós, horrendo, mas que a gente conseguiu uma licença junto ao INEPAC, junto ao pessoal do Porto, e conseguimos abrir os espaços todos para a vista da Baía de Guanabara. E aí as pessoas fizeram os ambientes, os estúdios, os lofts, todos virados. Achei aquilo uma lindeza. Achei aquilo uma lindeza. E aquele prédio do Turing tombado, com os espaços incríveis, sabe? E aí, de repente, você ter do outro lado a contemporaneidade. É isso que eu falo, entendeu? Acho Como que aqui. como aqui. Eu acho que aqui no Rio tem isso, entendeu? Tem essa coisa, sabe, que junta bem e vai, entendeu? Sim. Não que não tenha em outros lugares. A Patrícia mesmo visitou ano passado, eu não fui, a Casa Cor Pernambuco, Maravilha. que tinha uma pegada assim. Mas tínhamos lá o nosso grande Mário Santos fazendo a implantação. Querido O Mário é um cara genial. Esse estava detonado mesmo. É. E eles utilizaram só uma parte, né? No primeiro ano, não quiseram, até por questões também, tudo de investimento, usaram só uma parte desse prédio, que fica no centro de Recife. E a maneira como foi implantado remete muito a essa ideia que a gente fez lá. E esse ano, agora, já estão acontecendo, começaram agora. Entra no Instagram Casa Cor Pernambuco. Eles estão utilizando o prédio. Já pegaram, eu acho que já pegaram o segundo e terceiro Pegaram o ano. segundo e terceiro andar, mas eles estão tendo que fazer até sustentação. Porque não pode ser uma caixa vazia, mas o prédio é um prédio histórico da cidade. Foi não sei o que da Fândega, não sei o que, uma coisa também histórica. Fica à beira do Quando você lida com um Muito prédio antigo, né, Patrícia? Você Tem que ter esse cuidado. Olha, na Rui Barbosa, eu não infartei, que o coração é bom. No meio da montagem, quando a gente com tudo encaminhado, a gente tinha concremático, a gente, graças a Deus. Eu nunca esqueço o telefonema pra gente, lembra? Eu até hoje tenho um número na minha cabeça. Teremos que trocar 220 barrotes. Eu quase morri. Porque 220 barrotes, esse aqui é barrote de sustentação de telhado, eu quase morri. E a gente teve. Por isso que eu digo que evento é desafio. É verdade. Você tem o tempo todo imprevisto, né? É. A gente mesmo aqui. E o tempo correndo contra. É o tempo. Tem que saber trabalhar. É tempo, é rápido. Então, assim, né, tudo isso você tem que estar. Tem que Tem saber que ter um trabalhar. planejamento muito. Isso é muito bom, porque é o que dá musculatura. Da musculatura. Tá? Agora, eu acho assim, uma entrelinha aqui que eu acho que a gente tem que falar. A gente tem o Mário como nosso parceiro. Maravilhoso, eu tô esperando ele. De uma vida, o Mário está com a gente, para você ter uma ideia, desde 98, quando a gente fez o primeiro Casa Cor vertical do Brasil, que foi um lançamento da FISA, que foi o Ocean Front. E ali a gente chamou o Mário para pensar junto com a gente. Esse foi de Laranjeiras? Não, foi Barra. Barra. Foi o primeiro Casa Cor vertical do Brasil. E aí a gente não queria que tivesse a cara de um lançamento imobiliário e a gente queria que as pessoas viessem. Então aquilo foi uma grande novidade. O Mário é um grande parceiro, entende muito tudo e talvez essa expertise de tantos Casa Cor, e hoje em dia fazendo o Recife, Pernambuco, né? Ele agora está. E ele também tem uma história natal de lá, né? Sim. Então tem uma raiz ancestral. Sim, nós falamos. Mas tem ele vem. Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Que ele além de tudo ainda é um. Não, e porque maravilhoso. Mário tem. Muita história. Ele tem muito para contar. Ele é muito querido. Ele é muito bom. E aí agora eu vou entrar numa pergunta. Calma, mas Ela não falou respondeu. Me perdoa. Tá, não, eu para mim, um dos casacos assim, que me marcou bastante foi logo no início, acho que foi em 2005 ou 2008. Me faça lembrar, Patrícia, que foi o Boticário. Não, 95. 2005. Desculpa, gente. Claro, no início não pode ser. 95. Foi 95. Esse casaco, para mim, foi a primeira vez que eu senti realmente que a gente alcançou o grande público. Que foi um lugar
histórico da cidade. Turístico, né? Turístico, histórico, que todo mundo sabia o que era Lago do Boticário. Você podia não conviver, porque eram casas particulares, né? Hoje em dia tem um hostel lá. Mas você sabia que existia Lago do Boticário, é um lugar histórico, tem uma história dessa Sim. cidade. E nós conseguimos a maior casa do Lago do Boticário, né? Que foi pertenceu a um importante decorador da época glamourosa do Rio, que era o Gustavo Magalhães. E ele recebia muito também a sociedade na década de 60, de As 50. pessoas tinham interesse. Então as pessoas tinham interesse em, primeiro, em entrar no Lago do Boticário. Segundo, conhecer a casa do Gustavo Magalhães. E a casa, apesar de você olhar ela ser aquele tipo de casinha, na primeira fachada, a casa se estendia para a lateral, Tinha um jardim tinha incrível. um jardim incrível, tinha uma outra casinha no fundo, que seria uma casinha, um anexo, e tinha patamares que a gente nem sabia que existia, e que um arquiteto, na época iniciante, como Maurício Nobre, foi a primeira casa cor dele, nos foi recomendado. Maurício entrou, visitou e falou: que onde vai dar essa escadinha? Vai dar num lugar que a gente nem olhou direito. Eu gostaria de ir lá olhar. E ainda descobriu-se um lugar que ficava meio na encosta já, no meio da florestinha que tem ali atrás, na Florestona, que hoje em dia junta com tudo, né? Com todo aquele morro que tem ali no Cosme Velho. Mas você subia e ele fez ali ele fez uma Era a casa do jardineiro. casa do jardineiro. O jardineiro morava nessa casinha. Aí ele falou: então eu vou fazer no Eu vou clima. fazer no clima de casa do jardineiro. Essa casa Ficou cor, lindo. eu acho que foi uma casa cor muito bonita, porque a casa tinha elementos em alguns lugares ainda muito bacanas. Foi um casa cor único que Janete Costa teve com a gente junto com o Mário. Ai, Eles fizeram a sala de jantar. é mãe e filho. Tivemos o Chicô na entrada, que era um espaço que tinha uma suntuosidade de piso. E o Chicô também soube trabalhar isso muito bem com a cor dele, com isso. Tivemos Cláudio Bernardi fazendo a suíte do casal. Tivemos Cadas fazendo uma irreverência, que era a suíte do. Que era aquilo? Não, ele fez Eu antes. já nem me lembro. Antes da suíte do casal tinha um espaço Que era o que espaço era um do casal. espaço que o Não, era a casal. sala íntima do Sala casal. íntima do casal. Olha o Aí, que ele inventou. não, ele fez uma coisa louca. Ele fez uma coisa louquíssima, que era a sala íntima do casal. O nome que a gente dava, ele dizia: vocês são demais. Eu não aguento vocês. Sala íntima do casal. Pode deixar que eu vou fazer a sala íntima. Então, aquela coisa que a gente. Não, fez ele trouxe brincadeira, umas a coisas gente picantes teve na sala grandes íntima do arquitetos. casal. Eu não me esqueço da montagem dessa casa cor. E eu não me esqueço, a primeira vez que eu olhei na janelinha, lá de cima, que tinha um lugar, lembra, Patrícia, que era a biblioteca que você andava lá em cima. Na janelinha, quando eu olhei, que eu vi a fila Para dando entrar. volta, eu falei: pronto, Casa Cor começou. A gente tem um grande tour. Olha a fila que tá. Tinha de tudo, a gente. Isso porque no primeiro você teve Antes do 16 mil primeiro. pessoas. Mas os 16 mil era de gente. A Quase gente que a quase gente se conhecia todo conhecia. mundo. Ah, Você conhecia A ali, gente ficava na né? porta, fulano, fulano. A gente conhecia, era muito mais gente. Dessa vez. Essa a gente daí era de alcançou o grande desconhecido, tour. uma Foi delícia. muito bacana. Eu acho que Tem que pra ver. gente assim foi Isso foi 1995? 95. Fazem quase quantos anos? Sei lá. Ah, quase 20. 28. 28. A primeira foi em 91. Para mim, essa foi importante. E a outra que eu acho também que me marcou pela beleza e pela, enfim, elegância foi a Casa Firjan atualmente. Ali em Botafogo, que era a Lineu Paula Machado. Sim. Que era o palacete. Aquele palacete, Morava o pra doutor mim, Francisco Eduardo. foi aquela coisa, assim como a gente fez na Gafisa, que foi disruptivo, foi o primeiro, né, Casa Cor que teve condomínio, que foi, a gente lançou essa ideia de condomínio, de um clube, né, tinha espaços incríveis, ainda não tinha muito essa coisa de clube de condomínio, e ali a ideia era essa, isso foi muito bacana também, mas eu acho que a elegância da Irineu de Paula Machado me marcou muito como Casa Cor. Era uma casa muito elegante e os arquitetos conseguiram ainda trazer mais, né, Patrícia? Como ficou bacana a Casa Cor. Ficou muito chique. Ficou muito chique, muito bacana, era um ponto muito bom. Era difícil de trabalhar. Não era fácil. Porque não era um palacete como a gente tem aqui esse ano. Eu digo, esse palacete, ele é muito generoso. Que apesar dele ter uma paleta de cores dentro, que te prende um pouco no sentido do que você vai trabalhar com cor,
né? Quem está fazendo as salas aqui embaixo é difícil você botar um amarelo, Pois é. por exemplo, entendeu? Então a Coral reclama, nosso patrocinador, ai, ninguém escolheu amarelo. Ninguém escolheu. Eu falei, mas não vai escolher, querida, porque não está na paleta. Lá era difícil, porque era mais aristocrático e mais fechado. Então era muito difícil. Mas os Mas os arquitetos souberam arquitetos trabalhar levaram muito bem. defesa, sabe? Coisa Muito bem. tão bonita. Abriram, sabe? Aquilo, imagina, era um solteirão, né, que vivia lá, com aquilo meio fechado. Pela primeira vez as portas foram Os abertas. jardins também. Os jardins até eram abertos, né, Não, Patrícia? ele abria os jardins É, para ele as tinha pessoas. jardim Ele também. tinha uma política, aquele palacete, que ele abriu a vida inteira os jardins para a vizinhança visitar. Podia brincar de manhã a criança, ia com o babá, ele tinha uma parte do jardim que ele fazia isso. Mas eu acho bem lembrado da Patrícia também, porque aquilo primeira vez que a ali gente fez tinha isso. sido comprado pela Firjan. É. E o Eduardo Eugênio, presidente da Firjan, ele tinha como interesse transformar no que ele transformou hoje, que é um lugar espetacular. Então foi o start de Ele uma coisa bacana. precisava mostrar para o presidente do IRPH na época, que era o Fajardo, o Washington Fajardo, que ele poderia manter o palacete, mas que ele precisava destombar uma área do jardim para fazer uma construção contemporânea. E Uma que coisa muito isso bem pensada. não ia, sabe, mexer com a importância do palacete, nem desvalorizar. E aí, então, nós, de comum acordo com ele, fizemos de novo, Mário Santos, fizemos um recuo e montamos uma alameda de módulos, um do lado do outro, bem seco e bem contemporâneo. Eu me lembro que quando o Fajardo chegou para visitar com a gente, que ele olhou, ele falou assim, não é que ficou bom? Eu nunca esqueci isso. Fez o efeito uau. Nunca esqueci, porque ele viu aquilo, que é uma coisa que você vê em planta, te passa a ideia. E aí ele então A outra coisa é materializado. Aí ele deixou fazer o edital, foi feito um concurso, e os arquitetos, então, que ganharam, puderam trazer o projeto que está lá hoje, que é maravilhoso, que é o que é necessário para que esses palacetes que estão fechados no Rio de Janeiro, como esse aqui, possam ter vida. Tem que ser economicamente sustentável, senão não adianta, gente. Fica fechado. Entendeu? Que graça tem, né? Fechado se a gente não pode usufruir, não pode maravilhoso. ver, não pode respirar Mas a a cultura, gente, né? quando a gente faz uma casa-cor, sabe? É importante complementar, que a gente sabe que a gente contribuiu Sim. para alguma coisa que veio depois. É A muito gente fica muito feliz. Eu acho que isso em Preenche, condomínio né? acontece, porque em condomínio já tem uma linha traçada e a gente vai incrementar aquilo e mostrar aquilo de uma Sim. maneira que tem um lado lúdico, mas a gente está mostrando que vai existir, né? Quer dizer, vai vir, provavelmente. Mas quando a gente consegue num imóvel que, vamos dizer, fechado, né? Por um tempo, ele faleceu e tal, e que esse imóvel a gente traz esse benefício, né, dessa coisa do relacionamento dele com o órgão de tombamento. A gente já na Casa Cor já trouxe a ideia, o Fajardo já achou interessante. E a coisa anda. Isso é muito bacana. Para a gente é muito satisfatório a gente acabar uma Casa Cor e a gente sentir que a gente abriu portas. E Já aí, aconteceu de ter algum lugar que vocês queriam muito e não viabilizar? Que ainda não fizemos. É, Eu acho que tem vários lugares no Rio que eu adoraria fazer, mas que estão tremendamente detonados, tá? Um deles é o Automóvel Clube, que eu acho lindo, maravilhoso, mas está detonado em um lugar complicado. O outro que a gente foi até visitar, que é maravilhoso, o Moinho Fluminense, incrível no Porto, que está na mão de um fundo. Então, assim, tem vários lugares que a gente adoraria fazer, mas que você tem que talvez ter um projeto para a gente poder entrar junto Para ver e viabilidade. viabilizar, trabalhar junto. né? Sim. Trabalhar Trabalhar junto, Sim. entendeu? Eu E acho que quem trabalhar começou essa coisa de trabalhar junto foi a Casa Flor na Argentina. É. O Porto Madeiro começou assim. E hoje em dia, 30 anos depois, Porto Madeiro, como Ganhou até o vida, Miguel né? ontem mesmo disse, é uma das áreas, é a área mais Área valorizada. turística ali. Buenos Aires, hoje em dia, Porto Madeiro. Eu me lembro quando eu visitei a Casa Foa no Porto Madeiro, eu nunca esqueci o que me passou. Porque, diferentemente daqui do Rio, que o Porto está longe da gente, né? Buenos Aires, você sai, você passa a Casa Rosada, porque é tudo perto. Você vem caminhando e tinha lá os galpões do Porto Madeiro. Eu nunca esqueci quando eu fui chegando no final da tarde.
aqueles armazéns todos abandonados e um brilhando no meio. Era um diamante. Era a Casa Foa, entendeu? Começou Aquilo para mim ficou marcado na minha cabeça, porque tinha um efeito incrível, sabe? E era legal porque você visitava o evento inteiro e no final você caía numa sala onde estava todo o projeto Porto Madeira. Então ele era um evento que tinha todas essas vertentes, e tinha intenção, né? né? Ele estava Tinha condição. apresentando o profissional, ele estava mostrando os fornecedores, mas ele também estava lançando Tava com aquele uma objetivo ali, área né? grande. E aí, com esse evento em Buenos Aires, a Casa Foz se uniu à prefeitura e ela foi revitalizando bairros, sabe? Ela pegou uma antiga fábrica de biscoito na Boca, ela foi fazendo, e com isso ela vai revitalizando bairros, fazendo com que a cidade cresça Ajuda. corretamente. Nossa, ajuda muito. E aí eu queria fazer uma pergunta, porque vocês quebraram um pouco do protocolo dessa várias casas diferentes, vários locais diferentes, pelo terceiro ano Estamos aqui aqui. no Palacete. Tem algum motivo para isso? A Que gente é precisa explicar, mas a gente vai tentar. Pra quem nunca veio. os telespectadores que nunca vieram, que Tô vão brincando, mas é que assim, ouvir quem está aqui, né, quando a gente. Esse lugar aqui, ele tem vários- exuberante. a exuberância dele. O Palacete, como a Patrícia comentou agora, que ele é generoso. Ele é Sim, generoso. A visitação desse palacete não é complicada. É boa, é fácil a visitação. sim, Ele encanta ao grupo que já fez e que retornou, sim. ao grupo que nunca fez e aquele que fica almejando por causa do lugar, até em muitos casos. Mas eu acho que uma coisa que eu acho muito importante nesse palacete, especialmente, é que ele está muito centralizado. O lugar dele é muito importante. Ele está bem no É um meio. endereço muito É bom. um endereço bom. Ele está no meio da cidade. Ele está a 2 passos da Barra, a 2 passos de toda aquela área Laranjeiras, Flamengo, Botafogo. Ele não isola nenhuma área da cidade, se você pensar. Ele está bem centralizado. Não já é que no você- centro, eu tenho que ir para o centro. Não, está no meio. Se você está em Costa Velho, você vai um dia para Ipanema, vai um dia Jardim Botânico. Então, essa localização é importante. Agora, todas as características do lugar. E um lugar também, outra coisa que é importante aqui, que o Mário também ouviu isso com a gente, né, Patrícia, quando a gente falou que ia fazer terceira vida, ele é um lugar que ele permite vários Explorar. pensamentos. A gente já fez a entrada pelaquela portinha, né, Sim. era aquela porta de jacarandá que dá na Marcemiro. A gente já fez por aqui o ano passado. Isso. Então, fazendo por outro, quer dizer, é um lugar, não tem fundos, é uma casa sem fundos. Uma casa que não tem fundos, você pode usar ela de qualquer lado. Até se quiser pela cozinha, porque não parece fundos. Exatamente. Então, é uma casa que permite várias interpretações, vários olhares sobre ela. Eu acho que isso também nos atraiu pela terceira vez. porque ela E foi spoiler, pensada. teremos a quarta edição no mesmo local? Ela, Deixa no ar, gente. Deixa no ar. bom, a gente também nunca fala, não faria. A gente Até porque tem uma porta lá, como não tem Tem a do fundo, Thiago. tem uma que ainda não foi utilizada. tem a do Thiago, eu ia falar, tem 4 portas. O Thiago está maravilhoso também. Ali, Não, tem 4 É. portas. E tem uma coisa muito Ainda tem interessante. então outra É. entrada. Isso eu ia falar, tem uma Ah. coisa muito interessante, que a gente nem fez É. isso ainda. Mas assim, os 3 anos a gente entrou pela Lopes. Você tem uma Sim. entrada por lá. Exato. Você muda até a entrada total da casa. Exato. Porque essa casa, quando ele fez a reforma, o Jorge Brando, ele pensou em receber. Isso era um mote na cabeça dele. Ele A queria casa dar preparada os para presentes receber. para a mulher dele? Sim. Mas ele era um engenheiro que trabalhava com finanças, apaixonado por arte, arquitetura, decoração, tanto que foram encontrados aqui mais de 1.000 desenhos feitos por ele, né? Uau! Mais de 1.000 desenhos. A Gisele botou alguns. Tem mais de 1.000 desenhos originais feitos por ele. Das Todos os janelas, detalhes, todos. Não tem um detalhe dessa casa que ele próprio não desenhou. Mas ele trabalhava no sentido assim, ele fazia encontros, não só para a sociedade, como coisas para negócio. Então, essa casa é pensada para receber. Ela é Massa, pensada para Fran. isso. É. E a Casa Cor tem como intuito receber. Exatamente. Todo o entorno, Né? né? Mais uma A coisa. gente passa recebendo, a gente começa recebendo os profissionais e termina recebendo o público final.
Quer Sim. dizer, e nesse meio tempo você passa pelos fornecedores, Não, patrocinadores, essa casa né? abraça demais. Não cansa de ficar. A gente não cansa de ficar aqui, porque ela é muito linda e tem Não, uma atmosfera tem maravilhosa. boa energia. Tem uma energia maravilhosa. Assim, é muito É, gostoso você trabalhar aqui numa montagem, né? Você é. fica aqui do lado de fora, com essas árvores, com essa vegetação linda, com esse jardim maravilhoso. Então, assim, é muito gostoso. Essa mata do Jardim Botânico. Ah, Mata Atlântica, o Você está Cristo no Rio, né? abençoa. Você está na Mata Atlântica, você está no Cristo, você está num bairro icônico e nobre do Rio de Janeiro. Então, além dela ser linda, isso tudo nos faz voltar. Nos fez. Não sei se faz. Patrícias, temos perspectivas de futuros, Patrícias? Temos perspectivas de futuros já pensadas, desenhadas, dá pra gente ter um spoilerzinho. Independente do local. A gente sabe que vocês levam muito a questão da tendência do todo, como a gente falou, né? Inclusive, a gente sabe que nós fazemos parte dessa tendência também, porque foi, até deixar aqui claro, né, minha total gratidão por toparem junto com a gente o desafio de ter um espaço tão disruptivo de comunicação, né? É, e como é que tá? É nessa pegada que a gente vai continuar no futuro? É nessa pegada que o Casacoa segue aí pro 33ª edição? Eu acho que a gente, na verdade, existe um pensamento a nível Brasil nesse sentido, tá? A marca Casa Cor, ela pertence ao Grupo Abril, né? E há 4 anos ela tem novos sócios, tá? E um novo CEO, que é um cara muito jovem, né? Fábio Carvalho. E nós temos um CEO super jovem. Ele é mais moço que os filhos da gente. Então, para você ter uma ideia, né? O André Sequim. Então, eu acho que eles têm um olhar, sim, sabe, para Casa Cor, talvez muito nessa linha de você manter o business, né, o core do business que é importante, que é o DNA da marca, que é você apresentar o trabalho do profissional, ser uma arena para negócios, tudo isso. Mas, como a Patrícia citou algumas vezes aqui, trazendo talvez um pouquinho mais de entretenimento. E eu acho que isso não é uma tendência só da Casa Cor, isso é uma tendência de todos os eventos. Com certeza. Acabou de acontecer o Rio Gastronomia aqui no Rio. Você tinha o código, a arena montada ali da gastronomia, mas você tinha show, você tinha rodas gigantes, você A tinha, pessoa quer viver a enfim, experiência. tinham várias outras Eu acho que essa é a situações, palavra, sabe? né? Arte Rio, da mesma forma. Você tem a parte central para você fazer negócio, mas aí você tem uma área dos solos, você tem um bar incrível no andar de cima, você tem o lugar das palestras. Então, eu acho que a Casa Cor, como qualquer outro evento, ela tem que buscar essas outras vertentes para a gente sim trazer mais público, e ter mais público jovem, para as pessoas quererem vir, para as pessoas ficarem também, permanecerem mais tempo dentro de casa. E são 2 meses, né? Então, por exemplo, Patrícia foi, ainda não foi, mas já ouvi falar muito bem desse curso que estão tendo lá no Casa Shopping, que Sim. começaram. Então, assim, a gente pode pensar também em ter um lugar para palestras, onde a gente programe com pessoas super legais, uma programação de 2 meses disso. A gente pode ter mais shows acontecendo, pocket shows legais. A gente pode incrementar um pouco, vamos dizer, até na área de gastronomia, a gente pode ter um sushi bar também. Então, eu acho que a gente tem como crescer isso, porque isso faz parte do mundo, do estilo de vida. Casa Cor também é estilo de vida, Com certeza. né? Com Então, certeza. Não, sabe antigamente era difícil alguém querer fazer o restaurante. Hoje em dia não tem problema nenhum. O arquiteto chega aqui no primeiro dia de escolha de ambiente já está resolvido. Veio querendo fazer restaurante. Por quê? Porque ninguém abre mais um restaurante hoje em dia, tem coragem de abrir, a não ser que seja um pé sujo, uma brincadeira qualquer. Mas um restaurante no Rio de Janeiro, que se preze, todos têm um projeto. Claro. Você vai Um projeto entrar e é bacana. bacana, e os arquitetos têm mercado para isso, né? Não só restaurantes, como sushi Lojas. bar. Ninguém hoje em dia não quer ter uma ambiência em volta. Você não quer chegar num lugar horroroso para comer. Você quer estar Ninguém. confortável, você quer achar bacana, quer achar hype, né? Isso é uma Uhum. tendência mundial. Rio de Janeiro tá nessa linha. Então, eu acho que a gente tem como trazer, né, dentro do nosso conceito, né, cada ambiente feito por um profissional, vários ambientes dentro dessa linha do entretenimento. Então, isso pode ser muito E eu acho que principalmente trabalhar todas as vertentes que conversam.
Aí voltando lá no início, quando a gente criou a nossa empresa, né? Quando a gente criou a nossa empresa lá no início, a gente pensou assim, a gente vai trabalhar especificamente arquitetura, decoração e design, mas a gente pode trabalhar arte, porque está falando, está perto, e a gente pode trabalhar moda. A gente só não pensou em gastronomia. Mas eu acho que gastronomia também, porque hoje em dia um prato, ele é quase que um desenho perfeito, né? Exato. Então eu acho que dentro do evento, a gente pode ter outros eventos. É isso, sabe? É evento dentro do evento. A gente pode ter moda, a gente pode ter arte, a gente pode ter informação, Sim, palestras, comunicação. a gente pode ter gastronomia. Eu acho que esse é o crescimento. Agora, cá entre nós, isso é um trabalho à parte. É. Porque a Casa Cor já é um grande trabalho você montar. Você ter evento dentro do evento é muito trabalho também. Você tem quase ter equipe paralela tocando tudo isso, sabe? Mas tem muito a ver com essa questão colaborativa que vocês trazem desde o início do propósito de vocês, né? Das pessoas se unirem ali por um único propósito de fazer um grande evento, de fazer uma grande arena sustentável para todos. E esse ecossistema fica muito feliz com tudo isso. Exatamente. A gente está partindo para o nosso final. Ah, não. Queria que vocês deixassem o Você recado fez de a vocês. pergunta. Ah, não. Olha, eu vou falar uma coisa assim, que eu tô com vontade de falar, porque eu nunca fiz um podcast. Então. Nunca fiz um podcast, eu não tinha ideia de como era. Eu não sabia nem como parecia imagem. Porque assim, eu escuto podcast Isso. no Spotify. Até às vezes, caminhando, eu escolho um podcast ali e fico escutando. Mas eu nunca tinha participado dessa vivência de ter uma imagem, que é onde você está conversando. E eu achei, quero parabenizar, porque eu achei uma coisa muito mais. Foi gostoso, foi informal. Que bom que E gostou. vocês terem dado a oportunidade da gente falar de uma coisa que nos é gostosa também. Sim. E que passa pela nossa memória afetiva, pela nossa memória profissional, pela nossa vida, Sim. que é a fala da Casa Cor, né? E do que a Casa Cor criou nesses anos todos. E é muito interessante a gente saber que existe interesse, que vai ter gente vendo, Com e certeza. que vai ter comentários, vocês vão passar para a gente Com depois. A gente não certeza. sei como é que vai vir os comentários. Mas isso para a gente é sempre muito estimulante, né? Porque é um trabalho que a gente faz, que a gente se dá muito, e a gente vive essa Casa Cor esses anos todos. Então, quando a gente está podendo falar dela dessa forma tão. Foi gostoso, foi descontraído, Que ao mesmo tempo bom. a gente acha que falou bastante, né, Patrícia? Falou super Sim. bem. Nossa, Saber que o Brasil é o quarto país que mais consome podcast no mundo. é mesmo. Maravilhoso. E, na Incrível. verdade, a gente continua com a fala de podcast, porque a tendência agora é o videocast. Aham. Mas aí, para não ficar videocast, porque não acaba tem chamando do mesmo do jeito. podcast. Mas a tendência Tem total. tanta coisa vídeo que é até bom podcast. Isso. Todo mundo entendeu todo o trabalho do João e da Sofia. Eu confesso que é tanta coisa. Naquela época de Casa Cor, que quebra. Bebel, me explica, eu não estou entendendo. Vamos perguntar, liga lá. Vai acontecer ali, eu quero entender direito. Então, eu acho que, assim, mais do que já entendi, já tinha entendido, mas eu acho que a gente poder estar aqui é muito bacana. Esse Ai, povo delicioso nossa. que vocês fizeram, um lugar confortável, gostoso, com ar-condicionadozinho, com uma aguinha gelada, né? Com toda essa equipe aqui curtindo também. Então, é bem bacana. Eu vou aproveitar Obrigada a para vocês. agradecer demais, particularmente, porque, como eu digo, desde que comecei nessa profissão, é meu sonho estar no Casa Cor. Obrigada por dar esse espaço pra gente. Espero que a gente tenha superado, né, as expectativas. E é isso. Sou muito fã. Ah, que bom, a gente Obrigada. fica muito feliz, é como a gente falou aqui em alguns momentos da conversa, né? Eu acho que a Casa Cor, né, e a oportunidade da gente poder contar um pouco para as pessoas, ela não só forma plateia, né, porque isso é interessante, porque quando eu digo formar plateia, gente, vocês precisam da plateia, que é quem vai contratar vocês, o mercado precisa, né? Mas a gente trouxe também junto, né, muitas profissões, sabe? Surgiu, sabe? Muitas profissões em torno da Casa Cor, fotógrafo especializado, assessoria de imprensa especializada, Relações PR especializado. Então, eu me sinto muito, quer dizer, gratificada, e a Patrícia tem certeza também, como ela falou, da gente saber que esse mundo todo que a gente convive é muito
pleno, sabe? E completo. E a gente poder contar um pouquinho, como ela falou, da trajetória, sempre é muito interessante. Porque às vezes as pessoas acham, né, que as coisas acontecem assim, pam, do dia para a noite. Exato. E não é, né? É uma vida de muito trabalho e que a gente é muito realizada, né? De poder. E já nesse momento Porque é uma que a gente delícia está, você trabalhar no que você gosta. É. Começa por aí. né? Então, o trabalho não é trabalho, ele é trabalho e lazer, né? Então, eu acho da gente ter um evento que é muito raro, sabe? Um evento que está há 33 anos no ar. E assim, E bem, agora, e bem. nem com modéstia, sem Não modéstia, precisa, um eu evento acho. de sucesso e Exato. que atende Tantos a anos. tudo, É isso. sabe? E assim que a gente procura, é como eu disse aqui, trazer a qualidade, trazer, sabe, um evento que realmente contemple tudo que a gente quer, né? Então a gente fica muito feliz e eu acho que a gente, no primeiro ano nessa casa, a gente exercitou uma coisa que a gente nunca tinha exercitado, né? Que foi a gente fazer um primeiro evento que abriu no país depois da pandemia, foi a Casa Cor. A gente teve a coragem de botar de pé o nosso. Foi o primeiro evento. Não teve SP Art, nada, foi a gente. Então eu acho que foi uma coisa muito importante para a área de evento. E que eu agradeço, a gente sempre agradece, eu acho que isso é o percurso, é porque ninguém largou a mão de ninguém aqui. Os arquitetos, o mercado, os fornecedores, os patrocinadores, e a gente conseguiu colocar de pé. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana, que a gente vem, né? E que eu espero que a gente continue criando esse elo com todos vocês. E venham visitar Casa Cor. Vai É por acabar isso que dia eu 15 estou- de outubro. E é por isso que eu sou tão fã e fico assim, porque vocês trabalham duro e estão aqui sempre, e a gente sabe disso, e vocês têm o olhar de vocês, têm o dedo de vocês, e estão ali, e eu acho que é uma palavra que eu também sei que somos enérgicas, a gente está aqui Não, a segura. gente, às vezes, Isso julga é a gente mesmo, sensacional. evento não É brincadeira, necessário, é né? necessário, Então, às vezes, a porque gente chama é um atenção, fala ecossistema. uma coisa, É um mas é ecossistema. necessário. É isso Tem que que faz funcionar. ter Que tem que excelência, funcionar. né? É isso que Mas faz é muito bom a excelência. gente, agora, nesse momento que a gente já está caminhando para o final, né? Lembrando aqui que a gente tem mais uma semana, Uma né? semaninha, gente, Até o vamos dia visitar. 15, né, de outubro, domingo. Temos o feriado também, dia 12. Mas é muito gostoso, a gente já está começando, quer dizer, já começaram vários arquitetos, né? A Patrícia já estão nos ligando, e, enfim, e estão gravando Instagrams e Reels e tal, falando, né, da alegria de ter participado da Casa Cor pela primeira vez, ou mesmo ter voltado à Casa Cor. A gente começa a sentir isso, dá uma satisfação tão É. grande, né? Além do público elogiando, a gente sentir que o profissional foi bom, Sim. né? Que foi bom quantos clientes, a longo, médio, curto, o que for, mas assim, não sei, a gente não vai saber tanto quanto vai ser, né? Mas com certeza todo mundo vai ter o seu momento de alegria aí profissional, mas a gente saber que a gente realizou e que vocês vieram juntos pra gente. Ai, muito Obrigada. obrigada. Eternamente, Obrigada. assim, Obrigada a vocês incrível. pela oportunidade Obrigada da por gente ter pela conversar junto. oportunidade da gente estar aqui. Vai ser inesquecível, a gente contou no nosso podcast como foi o dia, inclusive, que a gente resolveu, mas aí a gente vai deixar para vocês assistirem Tá ótimo. como foi. Muito obrigada. Maravilhoso, obrigado. Obrigada. Nós temos um presente. Que chique. Ah, Legal. Ausência? sim. Pra lembrar. Vamos esquecer nunca. Parabéns, gente. Ai, você sabe que eu amo essas coisas. Bom, depois Maravilhoso. Participação do presente Casa Cor que vai 2023. vir. O que você vai lá? Esse cubo tá quebrado. Esse tá? Esse cubo tá lascado, a gente tem que trocar. Eu nem enxergo. Tem- Claro que Bom, fazemos. Ó, Mas aí você me dá vamos deixar pra depois. trocar. Eu já não enxergo. Não, eu tô com óculos de longe hoje. Muito obrigada a vocês. Obrigada, querida. Vamos deixar o arroba Casacorrio aqui. Arroba Rausans, eu sou Carol Schmidt. Eu sou João Amã Sofia, né? e hoje a gente tá com as Patrícias. Obrigada, assistam. Até a próxima. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. queridos.